Uma definição ampla da filosofia, ela é uma disciplina que busca entender e estudar a natureza fundamental da realidade, do conhecimento e da existência. Supondo que conhecimento seja algo similar a significado e compreensão, podemos afirmar que a filosofia busca entender o significado da vida. Estamos no controle da nossa vida? Para isso, é fundamental analisarmos a problemática do livre-arbítrio. Uma definição geral do livre-arbítrio poderia ser a seguinte: livre-arbítrio é a capacidade dos agentes, de cada um, de fazer escolhas diante dos nossos atos. E relacionado a essa escolha estão conceitos como certo e errado, ética e moral e responsabilidade. O problema do livre-arbítrio é que ele está em contradição direta com o determinismo. Para o determinismo, toda a ação e acontecimento no mundo são causados por fatores exteriores e não interiores ao sujeito, ao agente. Portanto, aqui não há espaço para o livre-arbítrio, para a liberdade. Essa perspectiva pressupõe que a realidade é pré-determinada e pré-existente, e nada de novo pode ocorrer. Todos os acontecimentos são efeitos dos acontecimentos anteriores. Se partirmos que o determinismo está correto, tanto o passado, como o presente, como o futuro estão pré-determinados, e nada acontece de novo, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Sendo assim, a liberdade, o livre-arbítrio, é pura ilusão, pois não há espaço para as escolhas, e tudo é produto de fatores externos à nossa vontade. E isso acaba sendo similar à lei da causalidade da física. Na física, a queda dos corpos se dá por meio da causa e do efeito. Da mesma forma, se partirmos dessa constatação para as questões humanas, não há liberdade, pois tudo possui uma causa e um efeito determinado. Uma forma de determinismo surgiu ainda na antiguidade, com a escola atomista, com Demócrito e com Epicuro. Demócrito é um pré-socrático e Epicuro é um filósofo helenístico. Já o determinismo moderno, ele tem raízes com o surgimento da ciência moderna, com o surgimento e o desenvolvimento da revolução científica moderna, construindo assim as bases para essa forma de analisar o mundo. E no período moderno, há várias divisões do determinismo. Entre elas, nós podemos destacar o determinismo físico e o determinismo histórico. Para o determinismo físico, todas as relações humanas são reduzidas a interações físicas, químicas e biológicas. E isso serviu de base para a neuropsicologia. Já o determinismo histórico, ou também chamado de materialismo histórico, serviu de base para o pensamento de Marx, que acaba reduzindo basicamente tudo à economia. E justamente dentro desse debate entre livre-arbítrio versus determinismo, se há ou não de fato espaço para a liberdade, para a escolha, alguns filósofos modernos pensaram que esse problema não é um problema, é um pseudo-problema, e a questão toda gira em torno da questão semântica e não filosófica. Um argumento contra o determinismo é fornecido por uma concepção filosófica chamada libertarianismo metafísico, segundo o qual o livre-arbítrio existe em certos indivíduos. William James, no século XIX, disse que o livre-arbítrio existe porque nós acreditamos nele. E essa observação levou a uma análise da natureza da escolha, da capacidade humana de escolher diante de certas situações. Hobbes, na obra Leviatã, diz que liberdade é a ausência de impedimentos externos à ação. Portanto, o livre-arbítrio existe desde que nós não estamos coagidos e impedidos externamente. Assim, ele distingue a liberdade de ter possibilidades e a liberdade de acatar escolhas. Na liberdade de ter possibilidades, nós podemos pensar vários caminhos que estão na nossa frente. Nós podemos escolher um deles. Já a liberdade de acatar escolhas é caminhos já determinados e nós temos que seguir esses caminhos determinados. Porém, nós temos liberdade de escolher qual caminho seguir. Sabemos também que a ciência moderna, de Darwin à mecânica quântica, tem se concentrado na questão da aleatoriedade. Mas isso não põe por terra os dilemas do determinismo, já que a aleatoriedade pode apenas sugerir a possibilidade do livre-arbítrio, e ela não é uma prova melhor do que a crença na pré-determinação de todas as coisas. Finalizo esse vídeo citando Voltaire. Ele disse: "Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo." Até mais.